Quarto mistério, a Assunção de Maria ao céu. Da carta aos Colossenses. Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra. Vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Maria intercede também por nós. A sua assunção é a nossa esperança de também um dia estarmos todos na glória eterna. Peçamos a intercessão da Senhora do Rosário de Fátima por todos os doentes, assim também como todos os profissionais de saúde. Rezemos com os irmãos das Filipinas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. O pão nosso de cada dia nos dai sa hoje. araw-araw. Perdoai-nos Patawarin mo kami nossas sa aming mga ofensas, pagkakasala.